Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Amapá e sancionada pelo governo vai garantir a emissão de carteira nacional de habilitação a pessoas de baixa renda. Agora cabe ao Detran do Estado se adequar para atender à demanda. Confira os detalhes na reportagem. O custo para tirar a primeira habilitação é alto. Os candidatos gastam em torno de R$ 1.100 com as aulas da autoescola, exame médico e psicológico, além das taxas da primeira habilitação. Se a carteira de habilitação for para dirigir carro e moto, o valor pode passar de R$ 1.400. Isso caso se consiga aprovação nas provas teórica e prática. Elivan trabalha como auxiliar de depósito e perdeu a oportunidade de um emprego para motorista por não ter habilitação. Pai de 2 filhos, ele afirma que sonha em ter a carteira de motorista, mas ainda não teve condições de pagar. Tem uns 1.500, eu acho, por aí. As 2 categorias, né? Faixa disso daí. Kellyson tem conseguido pagar o consórcio de uma moto. Existe uma grande chance dele pegar o veículo e não poder andar por não ser habilitado. Tem que suar bastante mesmo. Mas para quem tem família fica mais difícil. É o meu caso. Uma lei estadual vai possibilitar que pessoas carentes, desempregadas ou de baixa renda tenham acesso à habilitação sem pagar nada. O interessado deve comprovar que não pode arcar com as despesas. O processo deverá ser aberto junto ao Detran ou no Superfácil e será avaliado por uma comissão. Segundo o coordenador de operações do Detran, o projeto deve ajudar a reduzir o número de condutores que andam sem habilitação. Ele primeiro compra um veículo para posteriormente tirar a CNH, entendeu? Isso aí é totalmente errado. Primeiro se tira a CNH e posteriormente compra-se o veículo. A expectativa é que a partir de fevereiro do ano que vem sejam iniciadas as primeiras turmas. Para atender a demanda, o Detran pretende melhorar a estrutura dos boxes de atendimento. Todo o custo do projeto será pago com o próprio orçamento do departamento. O Detran, ele arrecada para quê? Para investir no trânsito. Entendeu? Então isso aí não é só isso, é um investimento que o Detran está fazendo e com isso ganha não só a população, mas ganha todos os condutores, aqueles que têm de baixa renda, aquelas pessoas que realmente não têm condições financeiras. Os turistas que pretendem passar as férias na Venezuela terão de fazer um seguro de assistência ao viajante a partir de 2014. A resolução foi criada em dezembro pelo governo venezuelano e nenhuma consulta foi feita ao governo brasileiro. Até o fim deste mês, cerca de 100 mil brasileiros devem atravessar a fronteira, segundo a Receita Federal de Roraima. A partir do dia 30 de janeiro do ano que vem, qualquer turista que ultrapassar a cidade de Santa Helena de Uairém, fronteira com o município de Pacaraima, a 215 quilômetros da capital roraimense, deverá pagar um seguro viagem. O valor ainda não foi definido. E agora vamos mudar de assunto. Em visita à Rede Amazônica, na manhã desta sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, fez um balanço das atividades deste ano e das perspectivas para o ano que vem. Depois da entrevista para a Rádio CBN Amazônia, o deputado estadual Josué Neto falou sobre as ações parlamentares e administrativas desse ano. A Assembleia Legislativa aprovou, em conjunto com o governo do estado, através de uma mensagem de governo, a nomeação de 60 novos defensores públicos, a nomeação de 100 novos delegados da Polícia Civil, e ainda o plano de cargos, carreiras e salários da educação. Deu ainda destaque para 2 fatos ocorridos em 2013. A Assembleia Legislativa ela abriu as portas para a população. Nossos números são extremamente positivos com relação ao número de projetos de lei apresentados e de indicações para o governo do estado através dos nossos requerimentos. Além disso, quanto à questão das manifestações populares, a casa esteve de portas abertas, recebendo, dialogando com as pessoas e muitas dessas coisas, graças a Deus, nós conseguimos avançar e outras já havíamos até conquistado, como é o caso da extinção do 14º e do 15º salário, que muito antes da população ir às ruas pedir a extinção dessa pecúnia, nós já havíamos extinguido lá na Assembleia Legislativa. As metas para o ano que vem incluem uma presença maior dos parlamentares no interior do estado. O nosso estado é um estado muito grande,
onde as distâncias são imensas e o transporte, né, fica bastante prejudicado com relação ao tempo e também ao alto custo, né? Então, isso vai fazer com que a demanda, né, da presença do deputado no interior seja maior, mas que nós vamos passar por essa dificuldade porque os deputados têm a consciência de que é importante a manutenção das reuniões plenárias. Ainda é muito comum encontrar no Centro Histórico de Manaus vendedores ambulantes de frutas e verduras. O comércio é feito em meio ao trânsito de pessoas, carros e ônibus. Na Avenida Epaminondas, próximo ao Colégio Militar, no centro de Manaus, são muitos os vendedores ambulantes por aqui. Eles usam um carrinho que fica repleto de frutas e verduras. Preferem pontos de ônibus, onde sempre há uma grande concentração de pessoas. As frutas e verduras ficam expostas ao sol e gases tóxicos, liberados pelos veículos que trafegam pela área, além de muita poeira. Neste outro ponto do centro, os carrinhos ficam em frente ao porto privatizado de Manaus. Esses aqui, em frente a uma das feiras de grande movimentação, a Manaus Moderna. O artigo 431 da Lei Orgânica do município de Manaus proíbe que vendedores ambulantes comercializem frutas, verduras, estivas em geral e bebidas alcoólicas. Mas na prática eles continuam comercializando nas ruas movimentadas do centro de Manaus. Veja a seguir, compras de última hora movimentam o centro da capital amazonense. Nós voltamos já.